Prezados, a paz do Senhor, bom dia. Eu me chamo Rui, eu sou evangelista da Assembleia de Deus aqui de São Bernardo, nosso pastor José João Pereira. E hoje, devido a essa pandemia, né, vamos fazer hoje, vou estar com vocês nesses momentos, ministrando a aula da nossa EBD, da nossa Escola Dominical aqui de São Bernardo, Assembleia de Deus de São Bernardo. É um prazer estar com você. Eu quero que você fique aí até o final da aula, porque com certeza Deus vai te abençoar e nós vamos concluir. Essa é uma aula de conclusão do nosso trimestre, da nossa revista da CPAD. E nós, nessa aula, estaremos concluindo o primeiro trimestre. Então, o tema da nossa aula, o novo homem em Cristo Jesus. Vamos, nesse primeiro momento, fazer uma oração, pedindo a direção de Deus para que o Senhor venha alcançar vidas através desse vídeo e que o seu conhecimento venha também ser ampliado através desse novo instrumento de comunicação, desse instrumento de comunicação muito eficaz. Então, vamos fazer uma oração. Pai querido e Pai bondoso, estamos na Tua presença, Senhor, te agradecendo por estarmos aqui, ó Deus, e pela oportunidade de nos comunicar com os nossos irmãos em Cristo, aqui da Assembleia de Deus São Bernardo, e todas as pessoas que irão, Senhor, nos acompanhar assistindo esta aula. Dá-nos do Teu direcionamento, Senhor, do Teu Espírito, pois sem em Ti, Senhor, sabemos que nada podemos fazer. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Queridos, esta aula, como eu falei no início, ela é parte integrante do nosso trimestre. Nós, nesse trimestre, estamos trabalhando aí o tema sobre a raça humana, origem, queda e redenção. Você que não teve a oportunidade de adquirir a revista, você tem a oportunidade de comprar o livro do pastor Claudio Honor de Andrade, sobre a raça humana, origem, queda e redenção. Para a gente começar a aula, eu peço a você, querido aluno, que você esteja em mãos com a sua Bíblia, a sua revista da Escola Dominical e as suas anotações, né? O seu caderno de anotações, para que você venha anotar e ter um melhor acompanhamento. Um outro ponto, se você não leu a revista da Escola Dominical, leia. Por quê? Esta aula ela vai ter informações complementares à revista. Eu não vou estar aqui seguindo à risca o comentário do pastor. Eu vou estar dando informações complementares para essa aula. Como os irmãos já estão vendo, aqui nós estamos hoje na nossa 13ª lição, que é o novo homem em Jesus Cristo. O nosso texto áureo nos diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida e da estatura completa de Cristo. Nosso texto áureo está em Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso de número 13. A nossa verdade prática nos diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Então, nossa verdade prática. Nossa leitura bíblica está no Evangelho de João, capítulo de número 1, dos versos 1 ao 16. Então, eu vou estar lendo com os irmãos. Você que está com a sua revista, você pode acompanhar na sua casa, mas aqui nós estaremos reproduzindo a leitura para vocês. Versículo de número 1, João, capítulo de número 3, versículo de número 1, nos diz assim: havia entre os fariseus
um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, queridos, essa foi a nossa leitura bíblica, que terá como base toda a nossa temática de hoje. O ponto central que iremos trabalhar, que é o ponto central da lição, ele está falando: a salvação em Cristo gera um novo homem. A salvação em Cristo gera um novo homem. Esse é o tema, o ponto em que eu vou trabalhar toda essa lição. Uma coisa a gente precisa ser dita aqui, para a gente começar. Toda a nossa temática da lição abrangeu desse trimestre o tema da antropologia, em que nós abordamos aí, segundo o livro, né, A Raça Humana, do pastor, as nossas lições, as 13 lições, hoje a 13ª, abrangeram esse tema, em que a gente começa falando desde da origem do homem, o nascedouro, a criação, Deus criando o homem, até a sua redenção. Então, no tema geral do nosso trimestre, nós trabalhamos aí a origem, Adão, Eva, né, a queda, o pecado dele, a influência nas civilizações, e nessas últimas lições nós trabalhamos aí o plano de Deus, né, a redenção para a humanidade, em que a gente abordou aí nessas 3 lições, hoje, né, desde a 11ª lição, abordamos sobre temas de escatologia. A lição passada foi uma lição falando sobre cristologia, e a lição de hoje falando sobre soteriologia, uma lição basicamente voltada para a doutrina da salvação. Então, olhando aí o quadrinho que eu coloquei, a gente observa aqui que no princípio Deus criou, né, Adão e Eva. Eles pecaram. Então, a gente observa aqui que há uma queda. O fluxo, ele cai. E através de Cristo, o homem alcança a salvação. Ele volta ao fluxo originário do plano divino de Deus. Então, a partir de Cristo, de todo esse investimento de Deus, a partir de Cristo, o homem alcança a redenção.
Um texto bíblico para a gente começar a trabalhar aqui é Tito, né? Segundo escreveu Paulo a Tito, capítulo 3, verso 5. Se você observar aí, ele diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Para a gente começar a trabalhar sobre salvação, esse texto é muito interessante. Por quê? Porque ele vai tratar tudo que está nos pontos que vamos abordar aqui. Uma outra coisa que eu falei, eu vou abordar só os pontos, abordarei só os pontos da revista, não abordarei os subtópicos. Então, para a gente otimizar, eu coloquei as referências já de pronto para vocês e a gente vamos trabalhando aí a lição. Então, esse versículo fala muito sobre esse investimento de Deus, que não foram pelas obras de justiça, olha só, nossas obras de justiça, falando aí sobre justificação, regeneração. A gente observa aqui pontos que são importantes na doutrina da salvação. Tito, ele trata esse ponto aqui, o importante a gente ressaltar, que ele fala assim, ó, ele nos salvou. Paulo, quando escreve a Tito, ele fala, ele nos salvou segundo a sua misericórdia, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Então, o tempo aí está no pretérito, no passado. Então, isso leva a gente a refletir sobre essa gloriosa salvação, esse investimento de Deus para com as nossas vidas. Leva a gente a pensar, a raciocinar sobre esse importante investimento de Cristo para a redenção humana. Somos salvos mesmo? Somos salvos mesmo? Você pode questionar, a gente pode fazer esse questionamento? Você é salvo mesmo? Vamos observar esta primeira interrogação. Conforme eu falei aqui para vocês, conforme a gente e quem estudou a lição observou, esse tema ele é muito extenso, gente. Ele é muito extenso. Então eu vou ter que trabalhar isso aqui de uma forma bem sucinta, concisa, resumida, para a gente poder, assim, ter um entendimento básico sobre essa lição. O que é salvação? Eu coloquei esse ponto aqui justamente para ampliar todo esse tema que a gente já está trabalhando. O que é salvação? Em sua significação mais ampla, a doutrina da salvação inclui todo o empreendimento divino para o crente, a partir da sua libertação do estado de perdição até a apresentação final em glória, já conformada à imagem de Cristo. Então, a gente observa que essa expressão, esse texto, não foi eu que criei. Isso aí, quem escreve é Schaeffer. No segundo livro de Schaeffer, Teologia Sistemática, está escrito, ele aborda esse tema, ele dá essa significação de salvação. Ele fala aqui, inclui todo empreendimento divino, olha só, todo empreendimento divino para o crente, a partir de sua libertação, né, um estado de perdição, até a sua apresentação final em glória. Então, salvação no âmbito da teologia, da doutrina da salvação, é esse estudo que permeia todo esse caminhar. Né? A gente tem que caminhar por essa trilha, por esse caminho, para poder ter um entendimento do que é salvação. A Bíblia aponta para um processo de salvação. A Bíblia aponta aí para um processo dessa salvação. Mas não especifica exatamente a ordem em que esse processo ocorre. Então, existe um processo, quando a gente estuda sobre soteriologia, sobre salvação, existe um processo aí que a teologia em si coloca. A gente vai esclarecer aqui, mas a teologia, essa ordem do processo da salvação é discutida e esboçada.
Então, eu coloquei aí Hebreus, capítulo 5, verso 9, que diz assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Olha só, eterna salvação. Então, queridos, quando a gente trata sobre salvação, a gente está falando de uma coisa muito séria, que a gente está falando de um empreendimento que vai resultar na tua salvação eterna. Então, vai resultar essa somatória de eventos vai resultar numa salvação eterna. Então, é muito importante a gente ter essa consciência sobre o plano divino de Deus, sobre essa redenção, sobre esse investimento de Deus para as nossas vidas, a salvação. A glória, a bênção, né? O doar, e tudo isso aí está voltado para esse conceito de salvação. Uma coisa interessante aqui para a gente abordar é sobre a experiência que essa experiência da salvação ela deve ser seguida de um maior conhecimento da salvação. Então, a experiência da salvação deve ser seguida de um maior conhecimento da salvação. Olha só a sentença que eu coloco aqui. Essa sentença também não foi eu que criei. Essa sentença, quem coloca é o pastor Antônio Gilberto, num dos seus livros lá da Teologia Sistemática Pentecostal. Então, ele fala assim, ele coloca que a experiência da salvação deve ser seguida por um maior conhecimento da salvação. Por quê? Vamos observar as referências bíblicas. 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 4, diz assim: ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, a gente observa que Cristo, mediador entre Deus e os homens, ele quer que todos tenham conhecimento, cheguem ao pleno conhecimento das verdades. Então, não é outra verdade, é a verdade da salvação. Se a gente observar e trabalhar sobre esse tema da salvação, a gente vai ver que a Bíblia é um livro que fala da salvação. Então, a Bíblia está recheada de versículos, de temas que são voltados para a salvação, dessa coisa da pessoa ser liberta, de estar salvo, de estar seguro. E é o que a gente observa. Para que isso aconteça, tudo começa pelo conhecimento. Abrangendo isso aí, a gente observa aqui em Efésios, capítulo 6, verso de número 17, ele fala assim, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, aqui eu peguei 2 itens da armadura aí, do cristão, que Paulo fala aí. Ele coloca aí, nesses 2 itens, o capacete da salvação. Olha só a importância do capacete da salvação. É através de você estar com o capacete da salvação, você está com a tua mente protegida dos ataques do maligno, dos ataques, das investidas, dessas investidas minuciosas, né? Astuciosas do inimigo, em querer te tirar do rumo da salvação. Então, o soldado que está na guerra, que ele está mantendo o território aí, que ele está em combate, ele tem que estar municiado, ele tem que estar com esse item presente aí do capacete da salvação. Tudo começa pela mente, pelo raciocínio aí, pelo conhecimento. Abrangendo isso aí, a gente coloca aqui, porque, Hebreus capítulo 8, verso de número 10, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu serei por Deus e eles me serão por povo. Então, vocês observaram a lógica desse conhecimento da salvação? Primeiro, porei as minhas leis no seu entendimento. Primeiro, você precisa entender
né? Você passa pelo teu entendimento, no teu modo racional, e isso vai para o coração. Então, a Bíblia traça esse fluxo o mais coerente para a gente. Primeiro, você aceitou a Cristo, é salvo. Esmere-se em conhecer ao Senhor. Policie-se, né, com relação ao seu conhecimento. Então, a gente precisa ter seguir essa trajetória. Dando sequência aí, no nosso primeiro ponto da lição, a gente tem aí o novo nascimento, o nascimento do novo homem. O nascimento do novo homem. Então, aqui a gente já começa a entrar em 3 pontos importantes da doutrina da soteriologia, doutrina da salvação, que fala sobre regeneração ou novo nascimento, justificação e santificação. Nós abordaremos esses 3 pontos que são sequência da nossa lição. Primeiro, não quero dizer que não existam mais pontos. Até os próprios doutores da teologia, você observa, Schaeffer, no seu livro, ele coloca aí que para a gente ter um conhecimento básico da soteriologia, você teria que estudar aí, pelo menos, linkados aí à doutrina da salvação, 12 doutrinas. Quando você lê Antônio Gilberto, quando você vai parar lá para Antônio Gilberto, lá na doutrina da salvação pentecostal, Antônio Gilberto ele amplia isso, ele coloca 20 doutrinas. Então, a gente vê que a coisa é bem extensa para a gente trabalhar. Aqui, nessa aula, que estamos tratando sobre a redenção humana, vamos trabalhar somente esses 3 pontos. Regeneração, o novo nascimento. Aqui o nosso pastor Claudionor de Andrade trata como novo nascimento, que não altera em nada. Novo nascimento, justificação e santificação. Então, vamos lá. Quando a gente fala do novo nascimento, que está muito atrelado aí à leitura bíblica que a gente fizemos aí, a gente observa aqui que regeneração, novo nascimento, significa o ato sobrenatural em que o homem é, primeiro, gerado por Deus. Você pode até anotar isso aí no seu caderninho, que você já está com ele aí na mão, eu tenho certeza que todo mundo leu, né? Todo mundo está com a sua Bíblia aí e todo mundo já está fazendo as anotações. Então, anote isso aí. Regeneração. Pontos importantes que a gente pode observar aqui nesse ato sobrenatural de Deus. Primeiro, gerado por Deus. Segundo, gerado por Deus para quê? Para ser seu filho. E, terceiro, participante da natureza divina. Então, regeneração é bem isso mesmo. As palavras lá no grego, a etimologia das palavras que são voltadas para regeneração e novo nascimento citados na Bíblia, elas vão ter basicamente esses 3 focos: de gerar, de ser filho e de ser participante da natureza divina. Então, a gente vai observa esses pontos. Vamos observar somente as referências bíblicas. Primeira epístola de João, capítulo de número 5, verso de número 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é nascido, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então, a gente observa aqui sobre a palavra aí, gerado, gerar, né? É gerado e conserva-se a si mesmo, que ele é nascido de Deus, né? A gente observa aqui pontos interessantes. Segunda referência bíblica que a gente coloca aqui, João, capítulo de número 1, verso de número 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? Feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. A próxima, 1 Pedro, capítulo de número 2 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 4. A gente observa o seguinte ponto: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza. Olha só, participantes da natureza divina. Você anteriormente não era participante, agora que você foi regenerado, você
passou a ser o quê? Participante de uma natureza divina, havendo escapado o quê? Da corrupção, olha só, pela concupiscência, que pela concupiscência há no mundo. Então, a gente observa esse importante ponto aí com relação a essa, de ser participante do reino de Deus. Ampliando aí, a gente observa aqui um quadrinho que vai orientar a gente sobre esse quadro para os menos familiarizados com a doutrina da regeneração. A gente vai observar o seguinte, que esse quadrinho ajuda a gente em explicar, nessa explicação básica aqui, A gente vai observar aqui, ó, que o homem racional, eu peguei aqui uma com relação ao homem racional e o homem espiritual. Você pega aqui que o homem caído, racional, ele está morto. Você vai ver aqui que o seu espírito, a parte espiritual dele está morta. O coração dele está endurecido e as suas ideias são ideias materiais, são ideias voltadas para as ideias dos seus próprios, do seu próprio orgulho, do seu próprio entendimento. Então, a gente observa aqui. Quando esse homem é regenerado, aceita Cristo, ele passa a ser o quê? Morada do Espírito. Morada do Espírito Santo. Paulo ensina sobre isso. Então, ele passa a ser, seu espírito agora vive, ele é templo do Espírito, a sua alma, o seu coração agora é um coração mais voltado para as coisas de Deus, ele tem uma sensibilidade, olha só, sensibilidade espiritual, e o corpo, a sua mente, o seu entendimento é tudo voltado para as coisas de Deus. Então, o foco da vida desse homem, o rumo da vida desse homem, na sua totalidade, é mudado. Vamos continuar? A regeneração, ela é operada como resposta do indivíduo ao impacto que ele recebe após ouvir a pregação do Evangelho e após arrepender-se dos seus pecados. Então, a gente pode, um ponto a observar aqui, é necessário arrependimento e fé. Então, a gente observa aqui que arrependimento e fé vão estar presentes em toda essa trajetória aí para a salvação. O homem precisa ser convencido. A própria Bíblia fala, ó, que a gente fala, lembra que a gente falou do entendimento? Então, quando a gente vê lá em João, como é que o Espírito Santo convence o homem? Não é o Espírito Santo que convence o homem para a salvação? Do pecado, da justiça e do juízo, não está lá escrito? Então, a gente observa que tudo passa não é uma coisa altamente emocional, né? É uma coisa em que passa pelo entendimento dessa pessoa. Então, a gente observa isso. Romanos, capítulo de número 10, verso de número 8 e 9, diz assim, mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, a gente observa aí que a pessoa precisa ter esse entendimento e confessar que agora sabe, que agora tem esse conhecimento pleno, entendeu? Esse conhecimento pleno da verdade. Então, a gente precisa ter esse conhecimento, precisa ter esse convencimento para que dá essa liberdade para que o Espírito Santo venha habitar no homem. O homem precisa abrir a porta do seu coração, abrir o seu coração para poder entender, para poder compreender as grandiosas, é uma grandiosa bênção, um milagre, né? É considerado um grande milagre na vida do salvo em Cristo Jesus. Justificação, vamos passar aí para o tema da justificação. A justificação do novo homem, conforme eu falei para vocês, é um tema bastante amplo, a gente poderia trabalhar a regeneração aqui direto. Justificação, um ponto que eu quero abordar para vocês, uma curiosidade, que vocês, quando vocês estiverem estudando sobre a doutrina da salvação, vocês vão ver
vocês verão, né, que tem autores que tratam regeneração e justificação assim, de uma forma bem junta, um paralelo bem próximo. Alguns autores até começam a tratar primeiro sobre a doutrina da justificação, tratando sobre a justificação pela fé, Martim Lutero, Romanos, lembra lá? Então, a gente observa aí, para depois tratar sobre a regeneração. Mas isso não influi na lógica. Mas o importante a gente observar é que, primeiro, houve um investimento divino. Olha só, primeiro houve um investimento divino para as nossas vidas, houve um investimento divino. Deus, ele primeiro se doou. Então, ele quis nos justificar, ele quis nos tornar justos. Através de quem? De Cristo, o justo. Ele, através de Cristo, o justo, nos justificou. Então, a gente observa, o importante que a gente pode observar aqui. Mas o que a gente observa? Eu nem falei as perguntas, já estou respondendo para vocês. Está vendo como eu sou bonzinho? O que é justificar? O que significa Deus ser justificador daquele que tem fé em Jesus? Então, vamos para a Bíblia aqui, vamos observar. Jó, ele traz aí essa importante verdade sobre a justificação. Jó faz esse questionamento. Na verdade, sei que é assim. Por quê? Como se justificaria o homem para com Deus? Como se justificaria o homem para com Deus? Então, a gente observa aqui que o questionamento de Jó sobre como esse homem seria justo. A gente observa aqui, Romanos capítulo de número 5, Paulo amplia isso aí, um dos autores bíblicos que mais trata sobre a justificação é Paulo. Então, Romanos, ótimo trabalhar. Então, a gente observa aqui, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo essa referência bíblica é importantíssima. Então, quando a gente fala sobre justificação, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Outra referência bíblica aí, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, peguei 3 referências básicas aí sobre justificação, e uma das referências aí que marcaram, que a gente observa, quando fala sobre justificação pela fé, é Romanos, que eu não coloquei aqui, Romanos capítulo 1, verso 16, quando ele fala assim, o justo viverá, Paulo abordando lá em Romanos, ele fala, o justo viverá da fé. Então, a gente observa a grandiosidade aí de Deus em querer investir em nós, em nos justificar. O justo nos justificando. Para a gente observar aqui, a gente vê aqui que pontos da doutrina da justificação, a gente observa isso muito lá em Romanos. Todos pecaram, todos são culpados, ninguém é justo, todos estão debaixo da condenação, boas obras não justificam o homem diante de Deus. Então, a gente observa aqui que todos esses pontos, a gente pode buscar essas referências bíblicas sobre doutrina da justificação lá em Romanos. Então, isso é um trabalho para o nosso aluno aí, pesquisar um pouco mais. Todos pecaram, todos são culpados, ninguém é justo. Então, o justo, ele nos justificou, ele é o nosso mediador, ele é o nosso salvador. Vamos lá. Justificação do novo homem. Justificação, só ampliando aí, justificação é um ato da graça de Deus pelo qual ele imputa à pessoa que crê em Jesus a justiça de Cristo, declarando-a justa. Então, a pessoa, agora, ela passa a ser declarada justa através da justiça de Deus. Olha o que Jeremias, a gente observa aqui, nessa referência de Jeremias. Ele fala assim, nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará.
o Senhor, justiça nossa. Olha só, profeta Jeremias aí. O Senhor, Ele é a nossa justiça, justiça nossa. Esse falando sobre justificação, gente, é o que eu mais gosto de falar. Você aborda esse aspecto legal aí da doutrina da soteriologia, né? Quando a gente fala sobre justificação, aborda todo esse aspecto legal. É importante a gente ressaltar sobre isso aí. Mas vamos partir. Doutrina da santificação. Quando a gente fala sobre santificação do novo homem, vamos rapidinho tratar aqui. Uma compreensão mais ampla dessa doutrina que a Bíblia não afirma, que a Bíblia afirma. Vou repetir de novo aqui. Uma compreensão mais ampla dessa doutrina que a Bíblia afirma ser a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, a partir do momento que fomos lavados, fomos regenerados, fomos justificados em Cristo, agora esse homem ele é declarado santo. Então, santo posicionalmente, a posição dele, por ser filho, por estar em Cristo, ele é declarado santo. Agora, a partir desse momento, é um investimento seu, um ato seu com relação à sua santificação. Vamos para a Bíblia aqui, a gente vai observar aqui que, porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Paulo, escrevendo à igreja de Tessalonicenses, aí, aborda a igreja de Tessalônica, aborda aos Tessalonicenses aí sobre esse tema importante da santificação. Levítico, e para fazer a diferença, olha só, para você que é santo, é para você fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Então, isso é um ensinamento que já está lá, desde o Levítico, né? Deus ele chama o seu povo para ser um povo santo. Pedro ressalta isso na sua epístola, quando ele fala, abordando o próprio Levítico, ele fala, sede santos, porque eu sou santo. Então, essa afirmativa é importante para a gente aí quando a gente trabalha a doutrina da santificação. Ampliando um pouquinho aqui, estou colocando aqui para vocês a doutrina da santificação, só para a gente não ficar muito engessado com a teoria. Né? A doutrina da santificação ela é uma possibilidade, então é possível que você cresça em santificação. Ela é uma exigência. A Bíblia fala que aqueles que não investem na sua santificação não verão a Deus, não verão. Sem santificação, não tem como ver a Deus. Então, é importante esse investimento, irmão, na santificação, em você, a cada dia crescer mais em Cristo, ter maior intimidade, santificação. Então, isso é importante. É uma necessidade. Então, a gente ouviu 3 pontos aí que eu não consigo trabalhar, mas a gente pode deixar aí para vocês estudarem. É uma possibilidade, sim, já somos santificados, já temos na nossa posição de servos do Senhor, de santos em Cristo. É uma exigência e é uma necessidade. Coloque isso aí na sua cabeça. Santidade não pode ser entendida como algo absoluto e pronto, pois é um processo de aperfeiçoamento até que sejamos como Cristo. Então, é um processo de aperfeiçoamento, até que a gente venha crescer de glória em glória, como diz a referência bíblica aí. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, a gente observa aí que existe um desenvolvimento dessa vida espiritual aí. Então, é possível. Para a gente aqui fechar rapidinho, vocês viram que eu passei bem rápido. Para a gente fechar já nesse ponto aqui, eu fiz um quadrinho importante aqui. A gente observa que tudo começa pela fé.
Como eu falei aqui, começa pela fé. Lá em Paulo ele fala, o justo viverá da fé. Viverá da fé. Paulo abordando lá, em Romanos capítulo 1, verso 14, ele fala que a nossa vida, a nossa trajetória é uma vida de fé. Então, através do teu início da fé, quando você aceitou o Senhor, que creu, que se arrependeu, que você agora tem fé, você foi regenerado, teve um novo nascimento, você foi justificado, a justiça de Deus agora é em você, não é a sua própria justiça, não serão os meus atos, a minha justiça, os meus feitos que irão ser a causa da minha salvação. Não, a minha justiça é a justiça de Cristo, Ele é o meu Salvador. A gente aprende sobre isso. E aí, a partir daí, você passa a ser santificado, santificação. O importante que a gente pode ressaltar aqui, irmãos, é que nessa doutrina da santificação, da justificação, esse crescimento aí que a gente pode ter em Cristo, vários autores vão abordar isso aí. A gente observa aqui, que nessa vida pela fé, agora você precisa se santificar. A doutrina da santificação para os salvos está presente aqui. Está presente. Você precisa crescer em santificação. As mensagens pastorais, doutrinárias, são para que o irmão venha crescer em santificação, crescer em conhecimento, em intimidade com o Senhor. Então, a gente precisa. A nossa trajetória de fé é uma vida em que a gente precisa se santificar. E o próprio Antigo Testamento fala sobre isso, fala, santificai-vos. Né? Moisés alertando o povo lá para ter a vitória, ele fala, santificai-vos, porque amanhã... santificai-vos, que amanhã o Senhor vai estar com a gente. Ele vem abordando aí sobre a santificação. Santificai-vos, que amanhã o Senhor fará maravilha, Ele vai operar, Ele vai guerrear a favor do povo. Então, a gente observa isso lá no Antigo Testamento. Então, hoje, o povo de Deus, igreja, é chamada para crescer em santificação. Então, a gente observa isso. E aí, no futuro, lá no finalzinho, a glorificação. Então, a gente observa aí que a esperança divina nossa é que sejamos aí, nosso corpo venha a ser glorificado e venhamos conhecer ao nosso Senhor como Ele é, face a face, ver o nosso Senhor. Olha só, o desenvolvimento pleno da redenção. Todo esse investimento desde a criação do homem lá, a criação do homem, a queda e agora a redenção. Esse plano divino para com as nossas vidas, para que venhamos, olha só, para que venhamos ter esse contato com o nosso Senhor. Ele não quer que você se perca. Ele não quer. A Bíblia fala que Ele não quer que você se perca, mas que você tenha aí o pleno conhecimento da verdade, que você esteja nesse povo, a igreja de Deus. A gente observa aqui. Então, vamos para a gente fechar aqui. Se a gente começar a traçar agora num plano de passado, presente e futuro, em tempos, alguns autores tratam sobre esses ângulos aí. Rapidamente, a gente pode observar aqui, que no passado o cristão foi salvo quando creu. No passado, você foi salvo quando creu. No presente, você está sendo salvo do domínio do pecado. Você está em Cristo. Ele é o teu Salvador. A própria doutrina da Trindade aborda sobre isso. A gente observa aqui. Deus, Ele é o único Senhor. Né? Isso está no credo das Assembleias de Deus. A gente vê, Deus, Ele é o nosso Senhor, o único Senhor. Segundo, Jesus, Ele é o nosso Salvador. Ele é o meu Salvador. Sem Ele eu nada sou. E terceiro, o Espírito Santo é que nos santifica. Então, gente, a gente precisa ter esse conhecimento. Nossa vida, agora você está salvo do domínio do pecado. O crente ainda será salvo quando for apresentado sem pecado em glória. Então, é a glorificação. O nosso almejo, é o almejo da igreja, o arrebatamento, esse encontro com o noivo. Então, a gente observa que a importância de todo esse plano da salvação. Eu falei aqui de uma forma resumida, mas foi bem abrangente com relação à aula. Para a gente concluir aqui, a gente usa as palavras aí do nosso pastor Claudionor de Andrade.
Você que não comprou o livro, compre. Está aqui. Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. Olha só, a nova vida em Jesus é um presente de Deus. Ele nos presenteou. Para a gente observar essa referência bíblica, a gente observa aqui, como, Hebreus capítulo 2, verso 3, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram. Então, como a gente pode escapar dessa tão grande salvação? Como a gente pode ver isso? O autor bíblico ele coloca aí, uma tão grande salvação. Ele nos quis salvar. Essa tão grande salvação nos traz bênçãos, as bênçãos para a vida do salvo, irmão. Então, creia que Jesus ele tem sempre algo bom para você. Ele tem sempre um investimento para a sua vida. Esse investimento divino para a minha vida e para a tua vida foi grande, foi a preço de sangue. Então, nós não podemos perder o foco da cruz de Cristo, do sangue derramado lá no Calvário a favor de nós. Ele nos quis salvar. E essa é uma tão grande salvação. O autor bíblico ele fala de uma tão grande salvação. A gente precisa estar atento, vigilante com relação a esse investimento que Deus fez para as nossas vidas. Então, irmãos, Deus os abençoe. Não vou prosseguir, não vou me alongar mais, mas que Deus os abençoe. Aqui a gente fecha essa 13ª lição do nosso trimestre. As próximas lições, a gente já começa na carta de Paulo aos Efésios. Então, nós vamos trabalhar aí a epístola no próximo trimestre, né, o segundo trimestre desse ano, vamos trabalhar a epístola de Paulo aos Efésios. Então, que Deus os abençoe e que essa mensagem tenha chegado ao teu coração, tenha te ampliado o teu conhecimento. Deus, ele venha te abençoar. Vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor por esses momentos. Pai querido, Pai bondoso, eu te agradeço por esses momentos, Senhor, que passamos aqui falando sobre a Tua palavra ao Teu povo, Senhor. Nós não podemos estar aqui fisicamente com o Teu povo, o contato físico, abraçando Teus filhos, Senhor, mas podemos, essa mensagem pode chegar ao coração dos Teus filhos e eles serem abençoados, Senhor, porque Tua palavra é uma palavra de salvação. Nós cremos que em Ti somos mais do que vencedores. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a próxima lição.